Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar sobre mulheres na geopolítica brasileira e a sua enorme contribuição teórica e prática na execução das políticas internacionais do país. Bom pessoal, em primeiro lugar eu queria me justificar, talvez. Acho que esse é um ponto importante, né? Pela ausência aí no último mês, mais ou menos, mas é por um bom motivo, né? Mais vídeos virão daqui a pouco a respeito desse tema, mas é porque eu estou em viagem de trabalho, né? Eu vim aqui fazer um estágio doutoral em Coimbra, na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras, no Departamento de Geografia e Turismo. Eu estou sendo orientado pelo professor João Luiz Fernandes, da área de geopolítica, de geografia cultural, de geografia, enfim, humana, e a gente está tentando fazer uma discussão aqui, trazer o debate sobre riscos geopolíticos. Né? Por isso que aí no último mês eu deixei 2 vídeos gravados, achei que eu ia conseguir gravar, vou tentar ver se eu não consigo gravar no Jardim Botânico aqui de Coimbra, que é bem bonito, da universidade. Lá na universidade eu vou ver se eu consigo tirar algumas imagens, pelo menos, né? Mas só para me justificar, é que só recentemente eu vim para o lugar definitivo onde eu vou ficar, fico aqui até julho, e nesse processo, né, acaba que eu não consegui subir muitos vídeos, mas está aí a justificativa, espero que vocês entendam. Bom, no dia de hoje acho que não haveria outro tema a ser falado a não ser o papel que as mulheres têm tido no desenvolvimento teórico e, enfim, também prático da geopolítica no Brasil. Uma vez que, assim como nas discussões em outros países, também no Brasil a discussão sobre geopolítica ela tende a ser extremamente masculinizada, né? Ela tende a ser concentrada, seja em nomes de autores, homens, né? Seja numa visão de que esse é um tema, né, estratégico, portanto masculino, e que não tem muitas contribuições a partir do nome de mulheres importantes. E por isso eu resolvi escolher aqui 4, dentre várias outras, né, entre elas a minha orientadora, a professora Claudete de Castro Silva Witt, que, enfim, tem trabalhado também com esse tema, mas em específico eu quis trazer 4 nomes importantes para o desenvolvimento teórico da geopolítica no Brasil, né, e que de uma forma ou de outra cada uma merecia também um vídeo mais aprofundado. Né? A primeira delas é uma dessas autoras das quais eu estou devendo um vídeo inteiro sobre a obra, mas também porque depende um pouco do aprofundamento, né? Depende de mesmo eu pegar a obra dela e me aprofundar de uma forma ou de outra para poder trazer as questões mais importantes. Mas é a professora Terezinha de Castro, né, que nasceu em 1930 e começou já ali a partir da década de 50 a produzir voltado, né, para enquanto funcionária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e também como professora do Colégio Dom Pedro II, né, lá no Rio de Janeiro, conhecimentos, né, e obras a respeito da geopolítica, da geoestratégia, da geoeconomia. Inclusive a professora Terezinha de Castro tem um livro que eu acho que deveria ser, né, talvez seja um grande sonho meu, né, renová-lo, enfim, homenageá-la e trazer de volta essa discussão, né, que é um atlas das relações internacionais, né, de forma bem geográfica mesmo, né, trazer mesmo a discussão e tentar debater de uma forma ou de outra o papel que o Brasil tem no cenário internacional a partir da sua posição estratégica. Né? A professora Terezinha de Castro, ela trabalhou, né, acho que é importante dizer, né, ela trabalhou também para o regime militar no Brasil, ela foi conferencista na Escola Superior de Guerra, na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, na Escola de Guerra Naval, na Escola de Aperfeiçoamento dos Oficiais e também na Escola Superior de Guerra, além de delegacias, né, da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra em todo o país. Mas, sobretudo, a professora Terezinha de Castro ela trouxe uma contribuição muito importante para 2 regiões brasileiras.
né? Se lá, né, na primeira metade do século XX, a gente tinha um debate muito importante a respeito das hinterlândias brasileiras, né, ou seja, sobre a ocupação do território brasileiro para além do litoral em direção, de uma forma ou de outra, ao interior, né, a ocupação das fronteiras, inclusive levada a cabo tanto pela ditadura do Getúlio Vargas quanto pela ditadura militar posteriormente. A professora Terezinha de Castro, ela traz a discussão sobre duas grandes regiões geográficas que deveriam ter a atenção do Brasil, né? Por um lado, a questão da Amazônia, no qual ela, inclusive, desenvolveu uma obra muito importante com a professora Berta Becker, que é a próxima que a gente vai abordar aqui, né? Mas também, e acho que principalmente, a teoria da defrontação, né? E a tese de construção da ideia de que o Brasil teria uma região na Antártica que seria de seu interesse. Né? A professora Terezinha de Castro, ela trouxe, né, essa ideia de que o Brasil deveria reivindicar o seu espaço no continente antártico, vendo que outros países da região estavam já, extra-regionais, né, como Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, estavam já discutindo a divisão territorial da Antártida num período em que se debatia, inclusive, o Tratado da Antártida. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou tentar linkar aqui embaixo também, colocar o link aqui para vocês terem acesso. Mas a ideia é justamente de tentar acompanhar e promover a afirmação do Brasil no continente antártico, principalmente por uma preocupação do Brasil com o Atlântico Sul. Né? Então, acho que aí a professora Terezinha de Castro traz uma grande contribuição de que o Brasil teria interesse nesse Atlântico Sul, e vejam, isso na década de 70, década de 80, até a década de 90. A professora Terezinha de Castro faleceu de forma súbita em 2000, então ao completar 70 anos, né? Então a obra dela se dedica ao Atlântico Sul muito antes da gente debater, por exemplo, pré-sal, né? As jazidas de petróleo que o Brasil tem ali à sua disposição, né? E foi foco do investimento brasileiro durante muito tempo ali na região do Atlântico Sul. A professora Terezinha de Castro, principalmente, tem muitas obras, né? Até porque ela foi professora do Colégio Dom Pedro II, então ela escreveu muitas obras que foram tanto obras acadêmicas quanto obras didáticas, né, para ensino básico e ensino médio, mas também o que hoje a gente chamaria de ensino básico e ensino médio, mas também para a academia, né? A professora Terezinha de Castro tinha formação na história, então ela tem muitas obras sobre história geral, história contemporânea, mas, sobretudo, o Atlas das Relações Internacionais, né, obras já com relação à Antártida na década de 70, sobretudo, né, uma preocupação importante com a África, né, então há uma obra de 81, África, Geohistória, Geopolítica e Relações Internacionais, demonstrando também um olhar um pouco diferente para essa discussão que se faz, né, já hoje de uma outra maneira, e fazendo esse debate entre, né, utilizando as teorias geopolíticas que vão falar que o Brasil está dividido aí entre a bacia do Amazonas e a bacia do Rio da Prata, e que, portanto, tem interesses tanto no Atlântico Sul quanto no Caribe, né, e essa é a grande projeção que o Brasil deveria ter nos dois, nas duas extensões, digamos assim. Uma orientada pela professora Terezinha de Castro, e que trabalhou junto com ela, foi a professora Berta Becker, né, que é a professora Berta Koifman Becker, geógrafa e historiadora, né. Ambas se formaram num período em que você se formava tanto geógrafo como historiador, né. E a professora Berta Becker, ela vira doutora na década de 70 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Principalmente, tanto a professora Terezinha de Castro como a professora Berta Becker tiveram um papel tanto na academia como na promoção de projetos e planos governamentais de forma muito importante, né? O início da pesquisa da professora Berta Becker foi com relação à expansão da fronteira móvel da agropecuária no Brasil, né? O avanço da pecuária, não só no entorno do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, áreas de agricultura mais antiga, mas principalmente
para Goiás na década de 70, né, e depois dali para a Amazônia. E por isso, né, de uma forma ou de outra, a partir da década de 70 e da década de 80, a professora Berta Becker começa a se dedicar à geopolítica da Amazônia, né, trazendo algumas informações importantes para pensar o Brasil naquela região, né, e pensar, inclusive, a própria ideia de geopolítica numa região muito diferente do que aquela em que normalmente o Estado brasileiro estava acostumado a se organizar, a produzir, né? Então, a ideia, né, principal, e acho que as obras mais interessantes da professora Berta Becker, ainda que todas sejam muito interessantes, são essas que contrastam, né, que trazem, de certa forma, um contraste. Não necessariamente uma dialética, porque não é uma relação de oposição, mas os efeitos da convivência entre a alta tecnologia de agricultura dos anos 80, anos 90, que vai chegando na Amazônia, e a vida das comunidades tradicionais, né? Então, esse impacto e essa produção de espaço que conjuga, de uma forma ou de outra, a inserção do Brasil já nos anos 80 no mercado global, né, com o fim da ditadura e o início das práticas neoliberais aqui no Brasil, e daí com toda a força nos anos 90, no mercado neoliberal, da exportação das commodities, né, daquilo que a professora Maristela Svampa vai chamar de consenso das commodities posteriormente, né, e ao mesmo tempo os ritmos de tempo próprios das populações da Amazônia, né? O que é o Amazônida, né? O que é a Amazônida, o que são essas populações e como que há essas convivências, né? E aí é muito interessante pensar nas lógicas de enclave, né? A professora Berta Becker tem um texto muito interessante chamado Resgate da Geopolítica, publicado ainda nos anos 80, e que, de uma forma interessante, se coloca, né, de forma ousada contra a ideia vigente na época, né, do fim da história, do Francis Fukuyama, né, e de que haveria uma preponderância da economia sobre a política, né, então tudo seria econômico e nada seria político nessa perspectiva. E a professora Berta Becker já naquela época fala, não, isso são escolhas geopolíticas, né, são escolhas de preferências que são estabelecidas. E ela opõe de uma forma muito interessante, nesse texto O Resgate da Geopolítica, ela opõe a geopolítica à cronopolítica, né? Ou seja, a geopolítica, aquela baseada no controle da administração dos ritmos de produção, dos ritmos de organização, as normas sociais que se dão nos territórios, a essa cronopolítica neoliberal do just in time, né? Do envio imediato de recursos, né? E da transformação do território numa plataforma de exportação. Então, há muito aí na discussão da professora Berta Becker que a gente pode pensar hoje em dia também, né? Inclusive na quebra dessa lógica desse economicismo. Recentemente a gente estava numa reunião do nosso grupo de debates lá da Unicamp e a gente falava sobre isso, né? Sobre como que a gente está vendo uma quebra daquela lógica da globalização neoliberal e agora, né, gradualmente a gente vê novas regionalizações no mundo. Acho que esse é um tema muito interessante que a obra da professora Berta Becker pode ajudar a compreender, além de outras questões, né? Mais recentemente, quem tem se dedicado muito a essa obra, a essa discussão sobre geopolítica, sobre insegurança, sobre aparatos estatais, policiais e militares de atuação e também sobre grupos, né, criminosos na região da Amazônia, tem sido a nossa terceira homenageada aqui no vídeo de hoje, a professora Lia Osório Machado. A professora Lia Osório Machado é doutora em Geografia pela Universidade de Barcelona, tirou em 89 esse título, foi professora entre 79 e 2010 do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje é aposentada e colaboradora do programa de pós em Geografia lá na UFRJ, né? Sobretudo, a professora Lia Osório, em 94, implantou e assumiu a coordenação do Grupo RETES. Para quem tem interesse nessas discussões sobre redes transnacionais, administração do território
criminalidade, mas também redes de solidariedade transnacionais, a discussão sobre fronteiras, né? Eu recomendo muito o trabalho do Grupo RETS, lá da UFRJ, que tem se dedicado tanto à questão da Amazônia Sul-Americana, isso que a gente chama de Pan-Amazônia, né, todos os países que têm territórios que podem ser considerados como territórios amazônicos na América do Sul, já que esse não é só um bioma brasileiro especificamente, mas também limites e fronteiras na América do Sul, que é uma discussão também super importante e super interessante. A professora Eli Osório Machado tem um texto recente sobre circulações ilícitas no território da Amazônia e que faz uma discussão muito importante sobre visíveis e invisíveis, né? Ou seja, a circulação entre o lícito e o ilícito, o tráfico de drogas e a ligação com o sistema financeiro internacional. Porque essa relação ela é fundamental, né? A lavagem de dinheiro, a lavagem de ativos, enfim, é uma questão importantíssima para o funcionamento da lógica da criminalidade internacional, principalmente, por exemplo, nos últimos anos em que no Brasil o garimpo assumiu um papel muito importante, ou seja, o valor que não passa pelo sistema financeiro também, né? Ele é enviado diretamente em formato de ouro. Então você tem essas discussões muito importantes e a professora Eli Osório Machado tem uma contribuição tremenda a ser feita com relação a essa discussão da geopolítica. Por fim, eu não poderia terminar sem homenagear também uma grande amiga minha, a professora Mariana Alves da Cunha Calil. Né? A professora Mariana Calil é professora da Escola Superior de Guerra e vem desenvolvendo também nessa discussão sobre militarização do Estado brasileiro, política externa de defesa, questões de gênero, principalmente o debate sobre como que os estados aqui da região estão, de uma forma ou de outra, desenvolvendo suas práticas de segurança e defesa. Né? Além de um esforço muito importante que a professora Mariana Calil tem com relação ao desenvolvimento de práticas, teorias e grupos de pesquisa do Sul Global, ela também vem desenvolvendo ideias muito interessantes, junto com o professor Tiago Rodrigues, a respeito da biopolítica verde, da segurança, né, e do desenvolvimento na Amazônia, a questão da Covid e a militarização no Brasil, a violência que vem acontecendo tanto no Rio de Janeiro como em outras regiões, e a política externa brasileira em meio a essas discussões, que é um debate muito importante. A professora Mariana Calil atua ainda hoje na Escola Superior de Guerra, onde ela é coordenadora da pós-graduação, né? Então, além de fazer parte, enfim, do Defense Americas, do ISAP oficial, de ser colunista no Latinoamérica 21. Então, eu recomendo fortemente a atuação da professora Mariana Calil para acompanharmos aí, porque é uma quarta mulher, né? Essas não são as únicas que estão envolvidas nas discussões de geopolítica, cabe afirmar isso, né? Talvez seria interessante a gente promover cada vez mais esse debate. Aqui no canal a gente trouxe alguns anos atrás algumas pesquisadoras que lidam com violência de gênero, com questões importantes no nosso projeto da Semana Laranja, um projeto que a gente sempre tem em mente e tenta implementar, mas por dificuldades técnicas a gente não tem feito, mas a gente fez em 2021 e eu recomendo fortemente que vocês acompanhem essa playlist. Tá bom, gente? Fica aqui minha homenagem a essas mulheres que têm enfrentado a academia, têm enfrentado a sociedade, se colocado, né, teórica e politicamente como fontes inspiradoras do nosso desenvolvimento, né, do desenvolvimento da nossa área. E espero que, enfim, possa amplificar cada vez mais a voz delas e outras. Tá bom, gente? Um abraço e boa luta nesse 8M.